Sejam bem-vindos a essa linda e queridíssima edição, não é? Do meu e nosso programa Nós e a Fé. Já sabe que esse programa tem um milhão de entretenimento e gospel. E a paz do Senhor, lá para casa a todo mundo. Olha que vocês têm a sorte, têm a graça e a bênção, não é? Como também os nossos convidados. Têm a graça de ser os primeiros a assistirem. Imagina, primeiríssimos a assistirem esse programa. Meu Deus do céu. É estreia do programa. E você lá para casa é meu convidado a estar aí durante uns minutos, né, para acompanharmos. Deixa-me dizer que Nós e a Fé tem o melhor do entretenimento gospel. Nós temos desde música, teatro, poesia, tudo que tem a ver com gospel, principalmente aqueles temas picantes, aqueles bons debates que nós vamos estar aqui. E hoje temos aqui também a presença dos nossos, da nossa plateia, os nossos convidados do núcleo dos poetas gospel. Uma salva de palmas para vocês. Muito bem-vindos, não é? Podem tomar os vossos assentos, sejam bem-vindos, não é, ao nosso programa. E para dizer que a partir de hoje aqui é a vossa casa já, né? Que já é a vossa casa. Estão todo mundo confortável, estão todo mundo à vontade. Esse é o slogan da TVBL, é confortar, na verdade, o povo. Nós vamos entrar para um momento da atuação para então fazer a abertura do nosso programa. E nós vamos chamar aquele músico lindo e querido, não é? Aquele jovem que canta e encanta o coração do povo angolano, não só do mundo gospel. Eu gosto em particular da música dela. Esse jovem que vamos, antes mesmo de atuar, vamos conversar um bocadinho com ele. E na medida que eu vou chamar para ter, já sabe que vai dar uma salva de palco. Vamos então chamar nesse lindo e magnífico palco o irmão Tomás. Irmão Tomás, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Tomás, deixa aqui, ver o microfone, tá? Pode ver, vamos conversar, pode vir cá, vamos conversar um bocadinho antes de fazer a atuação. Está aqui o microfone, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Ok, eu quero ir para casa. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor Angola, sou o irmão Tomás da Costa, para quem não me conhece. Estamos aqui mais uma vez para um programa muito magnífico, Nós e a Fé. Obrigado. Aí sim, isso merece salva de palmas. Muito obrigado, irmão Tomás, por vir. Tem alguma novidade para o público lá para casa, para entrar no mundo da atuação? Para dizer que a tua música já existe há quanto tempo no mundo gospel? A minha música existe há 4 anos. 4 anos? No ar, nesse caso. Mas já foi escrito há 6 anos para trás. O irmão Tomás começa a cantar de que idade? Já? Eu começo a cantar desde os 11 anos, na graça de Deus. Tens uma boa voz. Magnífico. Parabéns, né? Olha, deixa lá os teus números de teus contatos lá para casa, da tua gente, não é? Da tua música. Essa música já toca na rádio? Não, na rádio ainda não, mas já toca em vários sítios. Já foi para a TV também? Ou é estreia? Essa é a estreia. Salva de palmas, isso. Muito obrigado por estrear a tua música aqui, não é? No Nós e a Fé. E agora deixa lá o teu contato com tua gente em casa, para quem convidar para o concerto, para show gospel e tudo mais. Ok, para todo aquele que tiver uma atividade gospel, só em particularmente gospel, 936 05 87 87, até o último número não esquece, 09. Repete, lá para cá. 936 05 87 09. Liga que vai valer a pena, não é? O jovem canta e canta, é bom, não é? Liga que vai valer a pena. Já agora vou pedir então para o irmão atuar, não é? Pode atuar. Qual é o tipo da música? A chave da minha vida é Deus. A chave da minha vida é Deus. A tua vida é Deus. Amém. Plateia, você é a chave da nossa vida é Deus. Então, a atuação para o irmão Tomás. Obrigado. Missão Evangélica Pentecostal de Angola, MEPA. Assim nós somos identificados. Somos filhos do MEPA. Jamais sairemos dessa seta. E agradecemos por isso. Vozes angelicais. A chave da minha vida é Deus. A chave da minha vida é Deus. Queres a minha vida, fala com o Senhor. Queres a minha vida, fala com o Senhor. A chave da minha vida é Deus.
A chave da minha vida é Deus. Queres a minha vida? Fala com o Senhor. Queres a minha vida? Fala com o Senhor. A chave da minha vida é Deus. A chave da minha vida é Deus. Queres a minha vida? Fala com o Senhor. Queres a minha vida? Fala com o Senhor. A chave da minha vida é Deus. A chave da minha vida é Deus. Queres a minha vida? Fala com o Senhor. Queres a minha vida? Fala com o Senhor. Aleluia. Grupo Voz Angelicais, eles trazem essa linda mensagem para ti, para te esclarecer devidamente que a chave da tua vida é Deus. Ninguém pode abrir a sua vida, aleluia, se Deus não permitir. Tenho um grande advogado lá no céu, que não deixa nenhum mal me atingir. O inimigo abre a porta pra fugir. A quentura tão forte do Senhor. Aleluia. Tenho um grande advogado lá no céu, que não deixa nem o mal me atingir. O inimigo abre a porta pra fugir. A quentura tão forte do Senhor. A chave da minha vida é Deus. A chave da minha vida é Deus. Queres a minha vida? Fala com o Senhor. Queres a minha vida? Fala com o Senhor. A chave da minha vida é Deus. A chave da minha vida é Deus. Queres a minha vida? Fala com o Senhor. Queres a minha vida? Fala com o Senhor. A chave da minha vida é Deus. A chave da minha vida é Deus. Queres a minha vida? Fala com o Senhor. Queres a minha vida? Fala com o Senhor. A chave da minha vida é Deus. A chave da minha vida é Deus. Queres a minha vida? Fala com o Senhor. Queres a minha vida? Fala com o Senhor. Eu agora vou sentar, né? Vou sentar no meu lugar assim, de conforto, não é? Porque nós hoje vamos agora então receber nossos convidados, aqueles que vão falar um bocadinho acerca do nosso tema de hoje. Deixa-me lembrar para casa que o tema de
de hoje é um tema muito picante. Aqui nós temos o tema que será debatido por grandes homens de Deus, não é? Teólogos, pastores, não é? Homens de Deus, que vão falar um pouquinho sobre as doutrinas, não é? As doutrinas e as dogmas das igrejas em Angola. Meu Deus, vamos ser plateia. Será que a igreja aqui isso vamos ouvir, né, dos nossos convidados, se existe, na verdade, as dogmas das igrejas em Angola, se são daquelas em que a própria Bíblia não informa, né? Para os vossos aplausos, plateia, nós vamos receber aqui, primeiramente vamos receber o pastor, não é? Pastor Hélio Soma, uma salva de palmas para o pastor Hélio Soma, pastor Aníbal Manuel, o pastor Helder. Obrigado, pastor Helder Chiuto, também uma salva de palmas. Muito obrigado, sintam-se à vontade, muito obrigado, podem sentar a plateia. E muito obrigado por terem vindo. Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigado por terem vindo e sejam muito bem-vindos ao programa Nós e a Fé da TVB. Muito obrigado. Temos aqui o pastor Hélio Soma, não é? Pastor Hélio Soma, que é pastor, não é? E também temos o pastor Aníbal Manuel, certo? Pastor e teólogo, certo? E temos também o pastor Helder Chiuto, que é pastor, teólogo e doutor, né? Pastor Helder Chiuto, muito bem-vindo também. Sou apenas servo de Deus. Servo de Deus. Sim. Uau, que bom. Que bom, uma salva de palmas para os nossos convidados. Nós temos o nosso tema de hoje, que é as doutrinas e as dogmas das igrejas em Angola. Nós queremos então saber um bocadinho sobre as doutrinas das igrejas e as dogmas. Qual é a diferença entre doutrina e dogma, afinal de contas, pastor Hélio? Em termos gerais, simplificando, doutrinas e dogmas, doutrina é um ensinamento que nós tiramos diretamente na Bíblia, não é? O que nós vamos tirar da palavra de Deus, pela teologia, as doutrinas e ensinamentos que estão na Bíblia, para nós aplicarmos em nossas vidas, e os dogmas são aqueles ensinamentos que nós tiramos da Bíblia, mas que passam sempre por um concílio, não é? A interpretação desse ensinamento, em palavras simples. Sim, a pergunta está no ar, podemos muito bem que o pastor pastor Aníbal, desculpa, também pode muito bem falar. Ok, muito obrigado pela essa oportunidade, não é? Obrigado, irmãos. Pelo sinal que nós estamos a abrir este programa. Falamos já sobre a diferença, segundo aquilo que o pastor já disse, as doutrinas são as doutrinas de Deus, realmente aquilo que a Bíblia nos mostra e professamos a nossa fé, e já as dogmas podemos também considerar como costumes que, vindo de Deus, aliás da Bíblia, e em outros casos também alguns costumes que as pessoas implementam e pensam que estão certos, para certos membros seguirem sem questionamento. Certo. Dr. Chiuto, pastor Chiuto, né? Chiuto, gostaria que nos desse também um pouquinho acréscimo a respeito da diferença entre dogmas e doutrinas. Bem, eu não sou muito tecnocrático do ponto de vista da própria ciência teológica, mas no nosso humilde entendimento pensamos que não foge a regra aquilo por quanto nossos ilustres pastores acabaram de elencar. Por sinal, será uma série de princípios. Quando estamos a falar de doutrina, são princípios, são um conjunto de normas que vão tentar cimentar junto da consciência coletiva da comunidade sobre aquilo que é a dialética da palavra do Senhor. A dogma pode ser, até prova o contrário, uma certa verdade absoluta, meramente aparente ou meramente real. Vai depender daquilo que serão as convicções próprias, daquele que será o fazedor de opinião no que concerne à cimentação dessa dogma, dessa crença, dessa credibilidade. O que é que ele crê no concreto? Pronto, é isso que vai tentar disseminar dentro da comunidade para a consciência dos crentes, para tentar fazer sentir com que eles possam ser conduzidos de acordo com os seus princípios. É normal que uma igreja viva a doutrina do homem?
É normal que uma igreja vive a doutrina do homem, pastor? Doutrina do homem em que sentido? Em que sentido de dogma? De dogma. Para a direção de uma igreja. Ok. Eu abro a minha igreja e pronto, eu vou achar que tem que ser assim, que os fiéis têm que fazer e pronto, final. Aqui há três coisas que nós temos que conseguir tentar separar para percebermos um pouco e debatermos melhor. Temos a questão da doutrina, de a verdade, que é o ensinamento que extraímos da palavra de Deus, sendo ela imutável, sendo ela a fonte da informação. Temos o dogma, que de uma maneira simplificada, como eu disse, é a questão da interpretação e da aplicação, que muitas das vezes pode ser uma verdade absoluta ou não. E temos a questão dos usos e costumes das igrejas, que já é uma questão humana, uma questão da comunidade, como aplicamos essa verdade à nossa comunidade. Então, separando os três, viver uma igreja da doutrina do homem seria dizer viver uma igreja que não é de Deus, porque a igreja, a doutrina que ser patente é a palavra de Deus. Se eu dizer que a igreja, então não será uma igreja, será um ajuntamento de pessoas que estamos a viver uma filosofia minha humana que eu criei para um determinado fim. Seria a resposta que eu daria para esta pergunta. Sim, mas o pastor Senhor e o pastor que acabaram de dizer agora, disseram que pode ser real como não é? Pode ser real como não. Pastor Aníbal, será que nós atualmente conseguimos dar conta quanto é que é real, quanto é que não é real essa doutrina? É de Deus, não é de Deus? É possível entrar numa igreja e olhar, não, essa doutrina não é de Deus, essa doutrina é real, é de Deus. Bem, é possível, né? Depende da visão desse indivíduo, porque muitas das vezes aceitamos algo porque nós não conhecemos, ok? E nós vimos hoje no nosso país, como dizia o pastor, aquilo que os costumes, há igrejas que realmente implementam um costume mediante o meio ambiente em que estiverem inseridos. E aquilo torna-se depois algo para os membros cumprirem sem questionamento. Mas, acima de tudo, uma igreja tem que cumprir, tem que se orientar em doutrina de Deus, que não podemos aumentar nem retirar qualquer coisa para impormos ao homem, ao nosso membro, a cumprir. Pastor Gil, pode dar um contributo a respeito? Se atualmente nós conseguimos entrar numa igreja e ver de que não, essa é a doutrina de Deus, essa não é a doutrina de Deus. Bem, isso é muito relativo, mas o Senhor nos deu entendimento por meio do seu Espírito, o dom do discernimento para compreender o bem e o mal e separar o joio do trigo. É verdade que é preciso ter aqui esta capacidade de discernir para não entrarmos no mesmo marasmo de que, se calhar, muitos estão a subverter aquilo que é o paradigma ideal, consoante aquilo que é a visão de Cristo, a visão cristocêntrica, porque qualquer um que não segue a visão de Cristo é um anticristo. Qualquer um que não se debata a favor da palavra do Senhor e fundamenta de acordo com a palavra é um anticristo. Está a profanar a obra do Senhor. Agora, nós também somos muito cegos por excesso, se calhar, de razão. Repara uma coisa, Oséias 4:6 diz que o meu povo sofre de falta de conhecimento. E quem trouxe a verdade é Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Qualquer um que não fala de Cristo, não defende a essência de Cristo, é um contra Cristo. Isso é um anátema. Não podemos servir e segui-lo como modelo para nossas vidas, sobretudo alimentar a visão de Cristo em nossas vidas e continuarmos na mesma visão de que ele dissemina, como a disseminação do Evangelho. Muitos hoje querem procurar vários mestres para ouvir aquilo que o agrada aos ouvidos e não aquilo que na realidade deve ser dito para garantir a salvaguarda da disseminação do Evangelho. Este é o grande problema. Por quê? Porque por um lado temos o crente faminto, pobre de espírito, que mediante uma situação circunstancial de vida quer a todo custo obter resposta, e temos também o candomblé, o pastor, com todo respeito a Vossa Excelência, sei que são pastores de bem, o pastor comercialista, o quimbandarista, o umbandarista, que gozando da fragilidade desse crente, vai disseminar o Evangelho de Bar Jesus, de Elima, quer dizer,
com espíritos de adivinho para tentar fazer parecer que é a obra do Senhor, mas quando não é. Há aqui um conflito de interesse ideológico do ponto de vista do interesse subjetivista. E buscando aqui, se calhar aquilo que os homens de Deus, desde o antigamente, desde a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, andaram a disseminar, defenderam o Evangelho. Cristo foi falado antes da sua vinda e depois da sua vinda. Até hoje é falado. Hoje queremos o quê? O imediatismo. Se estamos a pregar um Evangelho diferente de Cristo, é porque não é um Evangelho de Cristo. E Paulo disse, eu me orgulho de pregar o Evangelho, mesmo sem esperar nada em troca, porque se isso é minha obra, então tenho por que esperar uma contrapartida. Mas se é uma obrigação que me foi imposta, ai de mim se não pregar o Evangelho. Repara com uma então, coisa. Vai terminar. Não, vamos cortar um bocadinho dos dois filhos. Vai terminar. Vamos agora para o intervalo. O doutor não esquece que poderia dizer, depois o doutor vai terminar de dizer, mas antes de ir para o intervalo, okay, vou deixar uma pergunta assim no ar, não é? Que depois nós, quando voltarmos, vamos. A que se deve essas pessoas? Por que dessas pessoas abrirem, ou melhor, por que as igrejas que não pregam, não é? Que pregam por interesse, são mais cheias do que as igrejas que não pregam por interesse? Isso vão responder depois do intervalo, então é um até já, pessoal, lá para casa e voltamos até já. Me tira do lixo. Muda minha história, muda minha história, muda minha história, me tira só vergonha, muda minha história, muda minha história, muda minha história, me tira só vergonha. Me chamaram de embaque, arrancaram minhas trombas, disseram que filho nunca terei. Jesus, muda essa história. Me amarraram no embondeiro, travaram minha sorte, disseram que sucesso eu nunca terei. Muda essa história. Me meteram no buraco, não posso. Travaram meus sonhos, disseram que do buraco eu nunca vou sair. Muda essa história, muda minha história, muda minha história, muda minha história, me tira só vergonha. Fala uma coisa, fala uma coisa, fala uma coisa, me tira só vergonha. Fala, Senhor, última barba, ei, 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 fala da minha vida. Disseram que na faculdade eu nunca vou entrar, andarei sempre na dificuldade. Diploma que é bom, jamais terei, nunca serei chamado de doutor. Jesus, me tira sua vergonha, muda essa história. Disseram que nunca vou me casar,
homens, brinquedo das mulheres. O casamento que é bom, jamais terei. Muda essa história. Muda minha história. Opa, muda minha história. Muda minha história. Me tira só vergonha. Me tira só vergonha. Me tira só vergonha. Me tira só vergonha. Muda essa história. Me tira só vergonha. Me tira só vergonha. Papá, me tira só vergonha. Muda essa história. Sou alvo de humilhação. Me tira vergonha. A menina está a sorrir de mim. Me tira vergonha. Golias está a me zombar. Livre da zombaria. Muda essa história. Que baba. Que baba. Oh. Tira sua vergonha, tira sua vergonha. Muda essa história, uma coisa. Fala uma coisa, ai, ai. Na minha vida fala uma coisa. Na minha família fala uma coisa. No meu emprego fala uma coisa. Pai do Senhor, irmão. Está tudo na paz, graças a Deus. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. O programa Nós e a Fé. E na TV Bela, muito obrigado por ter vindo. Amém. Muito obrigado pelo convite pela produção desse mesmo programa. Então, parabéns pela audiência desse programa. Ah, agora sim tem que estar. Sobre o teu projeto, não é? Sabemos que essa música já tem videoclipe, já está passando nas cadeias televisivas, na rádio já está subindo a música. Graças a Deus, estamos a passar, primeiramente está passando numa outra televisão, ok, mas não vai passar já aqui. Vai passar, claro, eu creio que a música logo que estava a passar, a música também estava a passar no teu videoclipe e a gente vai cuidar disso. O videoclipe, graças a Deus, está tudo pronto dessa música, que é uma das músicas promocionais. Estamos a trabalhar para o nosso CD, que seja no dia 7 de março, intitulado Socorro. Sim, mas então onde é que está a minha t-shirt? Assim eu não vou para fazer a cobertura. Produção, tem que ver aí essas coisas, né? Você deixou na produção a t-shirt? Não, vai chegar. Tem que mandar essa semana. Vai chegar. E nós vamos trabalhar pela... Não, mas nem vai me chamar que eu estou a pedir t-shirt direto, pessoal. Atenção, eu vou gostar, mas aí eu vou estar lá na sessão. Quando é que vai ser vendida? Será no dia 7 de março, já convida lá o pessoal para casa. A todos que gostam do nosso trabalho, a todos quanto adoram o nome do Senhor, não só a estarem lá conosco, nós acreditamos, a nossa oração é que esse CD realmente sirva para ganhar almas para Cristo. Nós carregamos uma mensagem, carregamos de tudo um pouco dentro do CD. E será onde mesmo? Será na Casa da Juventude, amanhã, às 18 horas. Nós vamos trazer uma mensagem, quase tudo, tudo bíblico. Sim. Então, só já sabe que tem que ficar dia 7 às 8 horas. É um presente das mulheres, é Março Mulher, é um presente das mulheres. Manda lá o número então, o número telefônico do agente, para quem quiser, irmão, ir para lá. E também mandar o teu beijinho para você para casa. Para quem quiser ter o nosso irmão Álvaro Mampira, a partir do telefone, o número 93374 2209, 93374 2209. A partir da página da ADPRO, que é a nossa produtora. É onde gravas, ADPRO. Sim. ADPRO é uma cultura muito conhecida.
ainda, eu nunca tive o prato de lá estar, mas nós no nosso programa vamos ter também uma rubrica para conselhos produtoras. Serão bem-vindos. Vamos ter que ir. A produção da empresa essa rubrica. A nossa página está disponível no YouTube. As músicas promocional Deus da Minha Vida, Socorro da Moça. Está na plataforma digital, vocês podem baixar lá? Sim, podem baixar. Aqui são e tudo mais? Infelizmente aqui são ainda não, mas algumas já. Só tem pelo nome de Álvaro Nobila, nossas páginas Álvaro Nobila AM e tem lá as músicas disponíveis. Muito obrigado, pessoal. Já sabe que sempre vamos estar a dar uma garra do irmão Álvaro na Casa da Juventude às 8 horas. Irmão Álvaro, já sabe que se ele chegar não, vai chegar certo e tem que ser. Uma salva de palmas, irmão Álvaro. Muito obrigado. Obrigado. Bom, obrigado mesmo você lá para casa, né, que tem estado aí aqueles minutos todos, né, todo esse intervalo, ficaste aí para casa à espera de nós. Deixa-me só também, antes de continuar com a nossa palavra, dizer lá para casa que siga o nosso canal no YouTube. Inscreva-se aí, a produção está aí já, vamos mandar aqui a produção vai meter o rodapé aqui para baixo, aqui bem baixo. Já sabe que é aparentemente esse rodapé que você tem que se inscrever no nosso canal, que tem o melhor para você. Nós aqui na TV Bela temos um dos melhores programas, que é esse, depois tem um outro, análise, tem tantas, tem muita coisa bonita, que tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, passa nas nossas redes sociais, nossa página do Facebook, TV Bela, e também a nossa página do Instagram, TV Bela. Fala conosco, vamos interagir, o que você está achando do programa, o que está achando do apresentador, o que está achando de todo esse cenário, fala conosco o que está achando do tema, fala conosco que nós estamos aqui para, com a ajuda de você, mudarmos. Meus convidados pastores, voltamos novamente ao nosso debate acerca da pergunta que eu havia deixado no ar, mas se o porquê que as igrejas, que na outra hora vimos que há pregações por interesse, há mais excesso de lotação do que a igreja, ou melhor, as igrejas que pregam na verdade aquilo que são as próprias doutrinas. Será que é por causa do mediatismo, como disse o doutor pastor Hélio? Também. Isto também demonstra uma passagem com Jesus, quando ele faz a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, o povo seguia, não por aquilo que ele estava a falar, mas devido à comida que tinham comido. E quando Jesus vai mudar um pouco o discurso, o pessoal vai tirando o pé, depois ele vê-se e diz, vocês também não vão embora com os outros. A questão que se põe é que, no nosso contexto africano, no nosso contexto do país, o povo tem muita necessidade, as pessoas estão necessitadas, estão famintas para terem os seus problemas solucionados. Mas eu digo que o problema está mesmo aí. Nós não devemos seguir a Deus ou buscar o auxílio de Deus porque temos um problema. Porque no momento que o problema ser resolvido, a pergunta fica o que é que vais fazer a seguir. Vais continuar a seguir a Deus ou vais fazer o quê? Então, é uma questão de base. Eu digo sempre que é uma questão de base, é uma questão de ensinamento. Se nós repararmos, toda a igreja que ensina a palavra de Deus tem tendência a ficar mais vazia. Sim. Mas é a igreja que tem crentes mais saudáveis. Porque a Bíblia nos ensina que é a falta de conhecimento que nos faz falhar. É a falta de conhecimento que nos faz errar o alvo. Então, a igreja que investe no conhecimento é uma igreja que tem mais capacidade de ter crentes mais sustentáveis na rocha que é Cristo. Agora, aquelas igrejas mediatistas que já sabem qual é a necessidade do povo, vão pregar aquilo que ele quer, vão pregar aquilo que ele precisa e vão inventar histórias, vão criar manipulações para pôr as pessoas o chamado happy pill, não é? A pílula da alegria do domingo, e depois ele vai para casa e não há mudança na sua vida. São mais cheias, é claro. Toda a gente gosta de um bom show, mas a igreja não é um show. A igreja é um lugar santo onde deve ser pregada a palavra de Deus. Se calhar tem umas coisas aqui. Sim, pastor Aníbal, pode dizer. Agora que a igreja não é um show. Primeiro quero pedir o pastor para ficar à vontade. Ok. Falar do pastor, porque o pastor dizia que ele é servo apenas, enfim, mas eu sei que é pastor. E para ficar à vontade para falar daquilo que é a verdade que o nosso país vive em termos de igrejas. Para além disso, eu também tenho acompanhado algumas intervenções nesse lado, começo agora através da TV Palanca, exato. E fica à vontade. O problema maior que nós temos, uma das coisas que o pastor já disse, o povo tem muitas necessidades, e o imediatismo também. Só que eu fico contra os nossos irmãos angolanos também,
falo do nosso país, em que noutra hora faziam publicidade do Evangelho, que hoje estão a dizer que o mesmo Evangelho nos prejudicou, não é? Mas é tarde demais. É tarde demais. Faziam publicidade, não é? E hoje temos igrejas que têm processos no tribunal. Então, só para o termo de ética, podemos aqui dizer os nomes, mas os irmãos sabem da situação que estou a falar. E por este caminho, muita gente estão prejudicados. Mulheres, homens, simplesmente porque querem alguma coisa nesta igreja. E os pastores dessas igrejas sabem, conhecem a verdade, mas tentam não apregoar. Exatamente, que é para depois enganar aquelas pessoas que também não sabem. Não sabem. E é isto que estas igrejas enchem. E as igrejas que não enchem muito são aquelas igrejas que pregam o Evangelho da cruz. Da cruz. Apenas falam da cruz. Quer a fome, quer a não, mas é a palavra de Deus. E a diferença está aí. E as pessoas que têm necessidade, optam naquelas promessas, depois da manhã vai ter aquilo, depois da manhã vai ter aquilo, quando não tem, hoje, muitos deles já estão a reclamar. Mas é tarde. Mas, praticamente, eu costumo dizer que, muitas das vezes, falar de pastor, há pessoas que às vezes não se identificam com pastor, porque fazem, usam o nome de pastores, mas não fazem aquilo que é realmente o papel do pastor. Então, isto às vezes marcha, e muitas vezes eu tenho dito que eu sou mesmo pastor. Sou o que sou, mas não sou aquilo que as pessoas falam. Pensam que o pastor é... Certo. Pastor Helder aí, mas que também contribui a respeito desse clima aí, porque depois temos que fazer uma análise acerca do clima das igrejas, não é, em Angola. Como é que a gente está vivendo nosso tempo aqui evangélico em Angola? Uma vez que o pastor Aníbal disse que noutra hora pregoavam, não é, aquilo que era verdade, só que agora está a dizer que não, nós passamos um tempo a se mentir ao final. Okay, muito obrigado. Só para rebater o que disse o pastor Aníbal, eu na verdade tenho muito respeito pelos servos genuínos do Senhor. E é preferível respeitar um soldado que teme a Deus do que um general devasso. Quando me vê meio reticente para argumentar meus argumentos de razão, é porque estou a olhar primeiro por serem homens de Deus, justamente, pessoas adultas, e que se eu meter aqui o meu Bluetooth a trabalhar, vai parecer que quero me sobrepor a Vossa Excelência. Então, por uma questão de respeito e de ordem ética, quero me reservar nisso. Mas falei a verdade e a verdade os libertará. E esse é o objetivo. Aliás, isso é uma clara evidência. Sim. Nós, no contrafacto, no argumento, não vamos tapar o sol à peneira nem escamotear a verdade. As igrejas atualmente estão mais cheias do que vazias por causa da necessidade, da tal política de disseminar o Evangelho da prosperidade, altamente falacioso e atentador à ordem de Cristo. Porque hoje as pessoas querem ouvir aquilo que os agrada e não aquilo que os desconforta. Se reparares muito bem, o que é que hoje fez um estudo de viabilidade do ponto de vista do cenário espiritual a nível do nosso país e chegou-se à conclusão que esse povo está tão frágil, tão faminto espiritualmente, que se ser uma palavra de transformação, de conversão e de devoção vai fugir. Então os crentes hoje tornam-se reféns dos pastores politicamente, como é que eu diria, politicamente imbuídos no espírito do Evangelho da prosperidade e que vêm com o intuito não de evangelizar, não de converter, não de transformar, mas de tornar refém aquele crente, que no fundo é cliente, porque está sobre a custódia desse pastor, suposto pastor, porque até prova o contrário, não é um verdadeiro pastor, e muitos dos bons pastores estão a ser vítima, estão a ser arrolados no mesmo processo, porque todo mundo é pastor. Vá lá, é difícil se livrar disso,
Porquanto aqueles que têm boa fé e que até nem são conhecidos, estão no gueto, estão lá no nosso Museca, ninguém os conhece porque não tem um canal de televisão, porque não tem um canal de rádio, não tem um direito de antena para disseminar o evangelho genuíno, ninguém os conhece, estão a ser vistos também como farinha do mesmo saco. Isso não é verdade. Agora, é preciso também combater. Os verdadeiros têm que se levantar em sinal de protesto para combater os detratores da norma, da subversão do verdadeiro evangelho. Por quê? Porque Jesus está a ser mal falado por causa do nosso maus hábitos, por causa da nossa má atitude. Jesus está a ser criticado por causa disso. E qualquer um que não tem Cristo como referência para disseminar o evangelho é um indivíduo altamente perigoso na fé. É comercialista, é totalmente quimbandeiro do evangelho. Podemos aqui dizer, é um marimbondo gospel. É com esse marimbondo gospel que olha pessoal, vamos a uma VT lá para casa, nós também estivemos na rua e algumas pessoas disseram também um bocadinho a respeito do tempo. Vamos lá para casa, mas vamos lá para casa. Uma VT, depois uma VT. Angola cumprem mesmo com a doutrina de Deus, algumas igrejas ou não? Eu sei que não são todas as igrejas que cumprem com a doutrina da palavra de Deus. Para mim a doutrina é um mandamento de Deus. Achas que as igrejas em Angola cumprem com a doutrina de Deus? Acho. Nem todas. Por quê? Não tenho como explicar. A católica é uma delas. A Universal também é uma delas. Shekinah também é uma delas. Essas igrejas aqui, por que achas que não cumprem com a palavra de Deus? Porque vendem água simples, porque cura as coisas. Faz maravilha, não faz nada. Para mim isso não é a vontade de Deus. Não é a água e óleo, tudo isso que eles inventam que pode me curar, não. Que me cure é a palavra de Deus. Quando é que alguém dá conta que é a doutrina de Deus ou não? Isso vai depender da palavra que estiver administrando. Então você tem que ir lá, ouvir a palavra e aí você vai dar conta se eles cumprem com a doutrina de Deus ou não. Você me viste nas televisões? Mentira! Porque que uma pessoa já nasceu deficiente, cresceu por resto da vida, agora vai na igreja porque vai com... Dizem que Jesus fazia. Jesus, mas os pastores não são. Se calhar é só para ter dinheiro. Sim. Mas eles pregam para as pessoas terem... Por exemplo, vive no grande condomínio, mas não faz grande maravilha, só engana as ovelhas. E agora o que tem a dizer acerca dessas pessoas que vão lá? Eu digo que as pessoas que vão lá, não é para eles seguirem que é água, outras coisas que talvez que eles estão a inventar, não. Eles só devem seguir a palavra de Deus, que Deus é que me cura, não é a água ou óleo, outras coisas que eles estão a usar, não. Que conselho tens a dar acerca dessas igrejas que fazem isso e o povo que está lá em casa? Se querem continuar na mentira, continuem, mas não aconselho ninguém a se aproveitar de uma igreja que não faz nada de maravilha. Então eu gostaria também que os pastores fizessem assim, dentro desse clima aqui que está muito bom, há uma questão aqui. Algumas igrejas, não é, que em outra hora têm problema com o Estado, atualmente, que isso é uma vergonha, pessoalmente eu digo que isso é uma vergonha, uma igreja tem problema com o Estado, mas eu pessoalmente não vejo a diminuírem, mesmo com esse problema que algumas igrejas têm, mas o povo está sempre a seguir. A análise que a gente faz, de um tempo para aqui, nós acho que não tínhamos todo esse problema no mundo gospel dentro do evangelho em Angola, mas daqui a um tempo para trás, a que se deve essa toda demanda? Agora todo mundo é igreja, e por outra, as igrejas usam a imagem do pastor, não é, para publicitar a própria igreja. Isso. Na minha opinião, eu digo sempre um problema de base, não é? Nós sabemos que a purificação do evangelho em Angola, desde que chegou em Angola com a Igreja Católica e não só depois os movimentos reformadores que nós tivemos a propagar, falta de criação de um bom grupo de conhecedores da palavra de Deus, de um bom grupo de pastores, não só com o chamado, no cuidado da ovelha em si, do crente no âmbito espiritual, mas também
para o ensinamento da própria ovelha. Porque nós vamos ver que essas próprias ovelhas, esses próprios irmãos, é que depois foram abrir outros trabalhos. Porque o próprio Jesus começou com 12 e depois aquilo expandiu até chegar em Angola. Sim. Não é? Nessa questão da fundamentação, do ensinamento, falhou muito. Muitos foram enviados para o campo sem ensinamento, sem maturidade espiritual e começaram a cometer problemas de exagero, de interpretação, de hermenêutica da Bíblia e criaram ensinamentos e criaram grupos, igrejas, seitas, aglomerado de pessoas que ou chegou ou não chegou. E há uma coisa no fundo disto tudo que nós vamos ver que é a intenção dessa proliferação. Muitas dessas ditas igrejas, a intenção não está na mudança, na conversão e na transformação da pessoa. A intenção está, eu que não consegui uma profissão qualquer, vou intitular-me pastor, vou abrir um quintal qualquer, as pessoas vão ser chamadas, vou fazer ali algumas piruetas e no final colho uma oferta, salário praticamente garantido da melhor maneira. Então a minha motivação inicial é financeira. Eu estou atrás do dinheiro das pessoas. Porque quando o dinheiro dessas pessoas começa a diminuir, eu tenho que criar algo para sustentar este tipo de vida. Quando falávamos do Evangelho da Prosperidade, o Evangelho da Prosperidade, ele perdeu o seu conteúdo certo. Porque a Bíblia nos fala de prosperidade. E prosperidade é crescer naquilo que nós temos. Se eu tinha um kwanza, agora tenho 2 kwanzas, sou próspero. Deus fez esse meu um kwanza passar 2 kwanzas, não é? E prosperidade, quando a pessoa tem um coração devoto a Deus, é um acontecimento natural. Porque a Bíblia diz que as bênçãos nos seguem. Quando nós estamos obedientes à palavra de Deus, em todos os campos da nossa vida, essas bênçãos vão crescer. Só que as pessoas pegaram esse campo e juntaram com alguma filosofia da prosperidade comercial que existe no mundo, da gestão de empresas e companhia, e criaram um gospel. As igrejas agora que têm empresas. É igreja, mas tem uma outra empresa. Porque a dimensão que ela atingiu, nós temos que ver, a própria gestão, porque nós estamos a lidar com o dinheiro do povo. A igreja não é sustentada por uma entidade à parte. A igreja é sustentada pelos próprios membros. Daí, a igreja tem que ter um concílio, tem que ter um grupo de irmãos que avaliam, pessoas idôneas, normalmente são os membros desta igreja, que uma vez por ano, 6 meses, depende da igreja, depende dos estatutos dessa igreja, que fazem uma reunião e vão ver as contas da igreja. Uma igreja séria tem que ter essa abertura, tem que ter carta branca. Para ajudar a outras pessoas. Exatamente. E eu me pergunto, uma igreja que supostamente a igreja tem que ser um impacto para a comunidade, para a sociedade que está à volta. Uma igreja começa a ter um impacto social, um impacto financeiro grande. E o mesmo à volta desta igreja, quando vamos a ter problemas sociais que essa igreja tem capacidade de resolver, eu aí ponho um ponto de interrogação a essa igreja. Eu queria chegar até aí. Pastor Aníbal, o problema aqui, por que agora essas igrejas, não é? Há problemas administrativos. A igreja luta. Vimos há pouco algumas igrejas, pastores já se gravatarem em dar o culto. Não sei, mas se é próspero, por que a demanda, por que essa luta dentro dos líderes? Porque agora as igrejas é um conflito, eu começo na igreja do pastor, me meto, dá um cargo, eu vejo um conflito e abro o que é meu. Não sei qual é o problema administrativo que há lá dentro da igreja. Por que esses problemas lá dentro? Problemas financeiros. Financeiros. Porque o interesse maior, aquilo que o pastor já disse, o interesse maior não é a palavra de Deus. Porque se o interesse maior fosse a palavra de Deus, não podíamos ver essa grande diferença entre aqueles pastores pouco vistos e aqueles pastores que quase que não existem, mas muitos deles pregam mesmo a palavra da cruz, ok? Porque muitas das vezes nem todos os pastores querem liderar um povo pobre. Porque tem crente que não tem nada para dar, mas é uma alma para Deus. E as pessoas não querem liderar esta alma para Deus, porque tem outros interesses. Mas também eu gostaria ver que o nosso Estado, as nossas instituições do país, conhecem
esses problemas. Sim, eu queria mesmo chegar também a isso. Conhecem esses problemas e deixam andar esses problemas, mostram-se que estão interessados em combater, mas não combatem porque há um interesse de algumas pessoas de pouca fé, que dizem ser genuínos, enfim, mas não fazem aquilo que deviam fazer, porque não é normal num país como o nosso, em que nós podemos ter possibilidades de abrir uma igreja fora do país, qualquer país, mas, aliás, podemos ter, mas não podemos. Mas os outros podem vir aqui, abrir uma igreja, ficar ali e pronto. E abafar até aqueles que pregam o evangelho da verdade. Então, é complicado. O nosso Estado não ajuda nisso. Só para dar aqui um acréscimo, repara aqui um pormenor. 1 Timóteo, capítulo número 6, versículo 6, 7, 8, 10, ele diz o seguinte: é verdade que a religião é uma grande fonte de obtenção de riqueza, mas só para aquele que se contenta com o que tem. Versículo 7. O que é que trouxemos ao mundo? Nada. E o que é que vamos levar? Nada. No versículo 10 ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de mal na face da terra. E muitos, por querer tanto ter dinheiro, se corromperam do caminho do Senhor e abraçaram os ideais do Deus desse século. Cegaram ao entendimento, mente cauterizada, mente obscura. É esse o grande problema. Falou que o Estado devia fazer, mas do ponto de vista endógeno, o Estado não tem poder no que concerne ao poder, à autoridade administrativa e até funcional das igrejas. Não pode se intrometer, não pode imiscuir-se, salvo se houver violações de leis, de norma constitucional ou ordinária, cujo seu cumprimento é de caráter obrigatório. As próprias igrejas que estão a chamar o faraó a entrar para a igreja e comandar a igreja, porque não seria mal nenhum, no meu ponto de vista, que em Angola houvesse, por todos os cantos da cidade de Luanda, uma igreja. Seria uma mais-valia. Mas por que temos mais boates do que igreja? Por que damos mais raves do que igreja? Por que temos mais casa noturna de prostituição do que igreja? E onde estão as nossas igrejas? Quantos estão a cumprir o ID a todo mundo pregando o evangelho? Quem quer estar salvo, quem não quer estar condenado? Quantos meninos de rua temos na rua? Sim. Ao relento, desabrigado, totalmente sob depressão pública? Quantas meninas Sim. em cada canto de Luanda se prostituir e não vemos a igreja sair em sinal de protesto? Sim. Para reivindicar, como se fosse uma manifestação, dizer, estamos cansados disso. Porque a nossa nuvem espiritual está muito escura. Por quê? Por causa dessa tendência de querer tirar, se abonar para si próprio. E disse muito bem aqui o pastor, que hoje não há uma prestação de conta, não há um relatório de prestação de conta. O dinheiro do crente não é do pastor, é da comunidade. E para que servem aqueles valores? Para ajudar o pacato cidadão, o pobre, o faminto, para ajudar as viúvas, os órfãos, o desabrigado. A igreja é um grande parceiro social para o Estado. Por isso é que a nossa Constituição reza que o Estado vincula-se na base do princípio da laicidade do Estado. Há uma separação, mas separação não significa independência. Reparem, em qualquer casa tem norma. O filho pode atingir maioridade, mas enquanto estiver sob custódia da alçada do pai, deve obedecer às normas internas da casa do pai. Eu penso que esse é o grande conflito que deve-se tentar dirimir. Nós estamos em crise espiritual, nós estamos de luto, as igrejas em Angola estão em estado de coma. Precisamos orar mais para ver se Cristo, por sua infinita misericórdia, pode fazer descer a sua graça para superabundar nessa nação. Quando temos uma Angola onde os governantes não temem a Deus, quando em Angola os governantes, antes de fazer um comício, começaram a dizer aleluia, vamos orar ao Senhor, louvado seja o nome de Jesus, aí teremos indicadores de que alguma coisa já começou a acontecer. Nós não, nós aqui os músicos gospel vão para os partidos políticos em comício, Sim. querem exaltar o nome de Jesus, quer dizer, para bonificar o líder do partido político. Mas esse indivíduo está corrompido, esse indivíduo, será que veio mesmo do evangelho genuíno? E quem? O nosso atos vai demonstrar que nós somos, humanamente falando, somos todos imperfeitos. Não há só um justo na terra, não há só um santo, só Jesus fora. Mas diz a palavra do Senhor: quem quiser ganhar a vida nessa vida, perderá. Mas quem por amor a mim aceitar perder, já ganhou. Pôs amizade com o mundo e inimizade com Deus. Tiago 4:4. Pastor, para terminar mesmo, por causa do nosso tempo, para deixar lá um conselho para casa acerca da coma. O que é necessário como conselho lá para casa para então essas igrejas que estão em coma, para podermos então sair em coma e acordar? Se o pastor não tem poder, o dito pastor não tem poder para libertar o povo, então é melhor o povo se reunir em jejum e oração para libertar o pastor. Porque, pronto, isso é só para enfatizar. Porque não é normal
Não é normal, meu caro. Nós hoje estamos a ver porque profeta, padre. Quantas vezes o próprio Papa vem a público pedir desculpa pelo abuso sexual de muitos padres? Sim. Falaste aqui de igrejas que estão agora em conta da justiça. É a Igreja Universal, não vamos esconder isso. Isso é público. Nós não estamos aqui a vexaminar o nome de nenhuma igreja. Está a perceber? Então, nós não podemos tentar fingir que não estamos a ver as coisas. Onde a elite política vem fazer leis para dificultar o surgimento de mais igrejas, é porque está a dar conta que a situação espiritual, socialmente falando, das igrejas em Angola está em crise. Porque os políticos não devem determinar se deve haver mais ou não igrejas. Isso são os crentes que devem anunciar a Cristo. Achas que os políticos não creem a Deus? Creem, muitos deles também creem, mas têm vergonha de assumir a sua identidade com Cristo. Sabe por quê? Porque acham que é vergonhoso falar de Cristo. Acham que é vexaminoso. Muitos dos nossos doutores que nós temos na nossa sociedade têm vergonha de assumir a sua identidade, a sua paternidade com Cristo. Acha que o teu diploma vai te levar no céu? Eu te duvido. Achas que o teu bom nome, ou seja, a tua fama momentânea, temporária, tudo é perecível, tudo é transitório, tudo é passageiro, tudo fica nessa terra. Ninguém vai levar nem sequer um centavo. Homens grandes foram falados no mundo, só são lembrados depois da morte ou depois do dia do nascimento. Mas Jesus no céu, na terra, debaixo da terra, teus mortos estão a clamar uma oportunidade para voltar a ressurgir da morte. Obrigado. Mas está vendo, para terminar mesmo, para terminarmos o conselho lá para casa, então. Sim, eu gostaria de tocar um pouco naquilo que o pastor dizia, que era bom que pudéssemos realmente nos levantarmos contra a prostituição, enfim, eu concordo, é importante, mas eu também levantaria aqui uma outra questão, que há uma necessidade das igrejas em Angola estarem juntos. Porque enquanto as igrejas, umas se conformam com as mesmas coisas, as outras se levantam e depois o mundo começa a olhar para nós como pessoas que estão mais desunidos do que a própria união. Então fica complicado. Então é preciso trabalharmos realmente na unidade das igrejas. Então, mas o problema, daquilo que nós já falamos atrás, desses costumes, muitas vezes nos dividem e nós estamos muito separados. O que é importante mesmo é que o próprio crente tem que ter visão. Quando o pastor está a fazer uma leitura, o cristão, o membro, tem que acompanhar, se o que o pastor está a falar está escrito ou não está escrito, do que prosseguir. Então é complicado isso. Muito obrigado, pastor Aníbal. Pastor Eli, para terminarmos assim mesmo, já não consigo. Para terminar rapidamente, é dizer que sejamos crentes experientes, que leamos mais a palavra de Deus, que analisemos aquilo que ouvimos e que possamos conhecer o Espírito Santo, porque de outra maneira Angola não sobrevive. Muito obrigado. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Para mesmo também, para dizer aos nossos convidados, muito obrigado por terem vindo ao nosso programa. Hoje é estreia e nós temos a certeza de que, mais do que hoje, nós teremos ainda outros temas e vamos indo debatendo. E o pastor vão também estar sempre conosco, sempre que a gente... Espero que da próxima vez que a gente ligar, então, estejam sempre disponíveis. Será um prazer. Estar aqui conosco. Muito obrigado. Agora vamos para um curtíssimo intervalo lá para casa e quando a gente voltar, vamos voltar com então, uma música, não é? Para a gente terminar o nosso programa. Vamos juntos. Até já, pessoal. Obrigado. No livro de Gênesis 2, verso 5, a Bíblia diz: ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra e ainda não havia brotado a vegetação, porque o Senhor Deus ainda não tinha enviado chuva sobre a terra e não havia ninguém para cultivar o solo. Queremos nos aproximar das Escrituras Santas para ver uma das chaves do reino que o Senhor prometeu à sua igreja. E esta chave que é a gestão financeira. No livro de Gênesis 2, verso 5, o Senhor disse: já que não tem um homem para poder cultivar o solo, então eu vou me proibir, não vou criar árvore aqui na terra, nem vou permitir que a vegetação crescesse e não vou fazer cair a chuva aqui na terra. Nós queremos entender coisas muito importantes a respeito da gestão. A primeira coisa é a seguinte: Deus protege os seus recursos da má gestão. O Deus, o Altíssimo, Ele protege os seus recursos da má gestão. Onde tem má gestão, o Senhor nunca vai enviar os seus recursos.
muitas das vezes nós enfatizamos sobre os milagres. E não estou aqui contra aquelas igrejas que fazem isso, mas eu lamento bastante para a maior parte das igrejas que só enfatiza, pega esta água, pega o azeite, vamos orar a favor da água para você receber um milagre financeiro, sem ensinar o povo o princípio da gestão. É por isso que muitas igrejas estão sofrendo, muitas igrejas são quebrantadas financeiramente falando. É por isso que a maior parte das pessoas que frequentam as igrejas vivem financeiramente envergonhadas. Isso tudo por quê? Porque são daqueles que dizem que o Senhor fez muitas promessas para a sua igreja, para o seu povo, mas essas promessas não se manifestam. Quando nós pretendemos pertencer ao reino do Senhor, um reino é um governo. E sendo um reino, é um governo, é uma administração. E uma das chaves para um bom governo é a delegação e a distribuição de recursos. E as suas religiosas acreditam que Deus opera em emoções. São daqueles que só ficam muito emocionais em termos do agir de Deus. E nós queremos entender tudo que diz respeito à gestão. Que Deus abençoe. Obrigado bem pelo carinho da vossa audiência. Nós voltaremos aqui sempre. Amanhã tem mais, vamos estar aqui então para alegrar você. Já sabe que tem que ir para a nossa página, inscreva-se aí, esteja conosco, nós estamos sempre contigo no nosso YouTube, nossa página no Facebook, no Instagram, partilha, estamos contigo, já sabe que não falte, por favor, não falte, seja conosco. Vamos fechar o nosso programa, que Deus abençoe o Angola, abençoe o mundo, com o nosso querido e amado irmão, que está para terminar o programa. Muito obrigado.
tu yomor, tu biga. Tu se vai, ngala Yesu. Tu se vai, tu se vai, tu se vai, ngala Yesu. Tu se vai, Yesu. Ibinga suku yange. Dança, dança, baixa, dança comigo, aleluia!